Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia, 12º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. No dia de hoje nós vamos falar sobre o milagre do peixe. Daqui a pouco o Padre volta e explica melhor aquilo que todos nós, ou muitos de nós já conhecemos. Oração de Santo Antônio. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus. A ti, cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Apresente agora a sua prece ou problema que o aflige. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor ante o Pai. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio de Lisboa e de Pádua, rogai por nós. 12º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Nós vamos falar sobre os milagres de Santo Antônio, ou mais especificamente sobre um milagre, o milagre do peixe. O que foi o milagre do peixe? Conta a história que Santo Antônio, certa vez, ele queria pregar, ele queria anunciar a verdade, queria falar aos hereges. De repente, aquelas pessoas não escutaram, viraram as costas para ele. Ele se aproximou de um lago, se aproximou do rio, se aproximou de um local ali com muita água. De repente, quando ele olhava para aquele local, os peixes ficaram saltando, os peixes ficaram ouvindo Santo Antônio. Uma história linda, uma história que para nós o mais importante é aquilo que ela nos ensina. Querido irmão, querida irmã, quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus, quando nós não queremos ouvir os ensinamentos dos santos, nós estamos fazendo um mal, não é para aquele que está pregando, não é para aquele que está evangelizando, nós estamos fazendo mal para nós mesmos. E nós também podemos olhar esse milagre a partir de outra perspectiva. Santo Antônio, ele queria pregar para os hereges. O que significa querer pregar para os hereges? Hereges eram aqueles que negavam a fé. Hereges eram aqueles que diziam que acreditavam em Deus, mas queriam acreditar em Deus conforme o seu pensamento, conforme a sua ideologia, conforme a sua forma de acreditar, que não era a maneira da igreja. Nós que somos católicos, nós que professamos a fé, nós precisamos acreditar em Deus
com a igreja. Existe uma tendência do mundo, e se nós formos observar de décadas para trás, qual foi a tendência? Primeiro, as pessoas diziam assim: eu acredito em Deus, mas eu não preciso da igreja. Jesus sim, mas a igreja não. Eu sou a minha igreja, eu rezo na minha casa, eu faço aquilo que eu acho melhor. Então, começaram a colocar a igreja de lado. Passou um tempo, começaram a colocar de lado não só a igreja, mas também Jesus. Eu não preciso de Jesus. Eu posso cuidar de mim mesmo, eu não preciso de Deus, eu sou suficiente, eu tenho meu dinheiro, eu tenho os meus bens, eu sigo valores naturais. Tiraram a igreja, tiraram Deus e agora querem tirar até o ser humano. Veja, nós chegamos em um ponto na sociedade que se um padre ele fala contra o aborto, se tem um artista que fala contra o aborto, se ele defende o valor da vida humana, ele é cancelado. Surgiu esse termo, ele é cancelado, ele é criticado. Existe um filme que fala sobre o aborto, um filme que passou nos Estados Unidos não faz, acho que aproximadamente talvez uns 10 anos. Há pouco tempo atrás estava sendo exibido aqui em Macau, onde o padre mora. E esse filme mostrava uma pessoa que de repente foi trabalhar em uma clínica de aborto. Ela se tornou uma pessoa muito conhecida na clínica pela capacidade de frieza dela. De repente ela era uma das gerentes da clínica e aí depois de cristãos, católicos orarem, pedirem a Deus e ela ver aquilo que estava acontecendo lá, ela deixou de ser abortista e passou a defender a vida. Em um determinado momento do filme ela diz: em uma clínica de aborto não se mostra ultrassom. Por quê? Porque uma pessoa que vê aquilo é uma criança mexendo no ventre, uma criança mexendo, e de repente é como se ela fosse estourada na barriga da mãe. E sai partes daquela criança, na mulher sai sangue, sai parte da criança. Então é isso. Qual que é a diferença entre eu, Padre Daniel, e um feto que está na barriga de uma mãe? A diferença é o tamanho. O coração está lá, as pernas estão lá, o cérebro está lá, todas as características genéticas já está lá, o DNA, tudo já está lá, os cromossomos, tudo já está lá, é uma pessoa, o que muda é o tamanho. Se nós queremos ser católicos, primeiramente, não seja um católico herege, não seja um católico contra a doutrina da igreja. Você pode até dizer assim: eu tenho dificuldade de viver isso, por enquanto eu não consigo viver isso daqui para mim é um grande limite, mas eu acredito. Nós não podemos criar um cristianismo, um catolicismo de conveniência. Nisso eu sou católico, nisso não, nisso eu acredito, nisso eu não acredito. Aqueles que querem ser católicos, aqueles que querem estar na barca de Pedro, precisam estar com os dois pés, precisam estar de verdade. E eu digo isso também como sacerdote, como padre. Rezo pelos meus irmãos no sacerdócio. Eu não fui ordenado padre para ensinar aquilo que eu quero, fui ordenado padre para ensinar a doutrina da igreja. As pessoas, quando procuram um padre, procuram um homem de Deus, não procuram um popstar. Eu não sou um padre que está no YouTube fazendo vídeos. Não, eu sou um padre católico que, através do meu ministério, Deus permite que nesse momento da minha história, se for útil, eu faça alguns vídeos, algumas novenas que ajudem as pessoas. O meu ministério não depende disso. Uma pessoa que ela tem um sacramento, uma vocação, aquela vocação não está naquilo que ela faz, mas naquilo que ela é. É algo ontológico, dormindo, acordado, comendo, tomando banho, rezando ou indo para trabalhar. Onde ela está, a vocação está nela. Padre, o meu casamento, a maternidade está em mim, mas também está enraizado em você, o ser cristão, o ser católico. Ser católico não é um ato que acontece em um determinado momento da nossa vida, não. Ser católico é um jeito de ser, é uma maneira de se comportar. Comendo como católico, conversando como católico, assistindo coisas no telefone como católico. Ser católico, para sermos católicos autênticos, é um comportamento, é uma forma de amar, é uma forma de acreditar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ter Jesus como um estilo de vida, como um jeito de ser, como o centro da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós.
intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.